O meu nome é Elaine e hoje eu estou aqui representando a nossa querida e amada casa Irmã Milady. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de sermos aqui apenas um canal para deixar passar por nós algumas propostas de reflexão em torno do Evangelho de Jesus. É uma grande alegria estarmos aqui. Então, como são 20 horas, a Marcela propôs que a gente fizesse a oração para dar andamento, então, na nossa reflexão da noite. Então, eu convido todos, a nós estarmos nesse momento, elevando o nosso pensamento, o nosso coração, nos conectando com o Mestre Jesus, Mestre querido, nosso amigo incomparável de todas as horas. Envolva-nos, Senhor, na paz, na serenidade. Pedimos que a espiritualidade amiga circunde os nossos corações, ampare os nossos corações, para que nós possamos ampliar a acústica de nossa alma, que a nossa casa mental esteja livre, com frescor, para que nela possa adentrar os ensinamentos do Mestre Jesus dessa noite. Sê conosco, Mestre querido, e nos envolve em paz e amor. Sejam todos muito bem-vindos, amigos que nos amparam. Que assim seja. Bom, eu gostaria de iniciar essa nossa proposta de hoje, de reflexão, fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta, ela nos traz uma oportunidade de a gente refletir e nos convida realmente a entrar num processo de uma reflexão mais profunda. Então, eu convido a todos vocês para refletir um pouquinho, convido vocês a refletir qual seria a única coisa necessária para o homem ser feliz. Será que nós conseguiríamos encontrar uma única coisa só em que nós pudéssemos ancorar a nossa felicidade? Será que seria riqueza? Será que seria uma vida intelectual fértil? Prazeres? Viagens? Será que de repente fama, saúde, religião? Será que alguma dessas coisas, por fim, poderia de fato, alguma dessas coisas, preencher o nosso íntimo a ponto de nós dizermos: isso é o mais importante para que eu possa ser feliz? E quando eu fazia essa reflexão, porque quem faz a pergunta é a primeira que tem que refletir, Quando eu fazia essa reflexão, pensava eu me perguntei, E eu lembrei muito, eu gosto muito de Agostinho de Hipona, conhecido muito, num senso comum como Santo Agostinho. E eu me lembrava muito de Agostinho, de Santo Agostinho, que também é um grande contribuidor aí com o Espiritismo. E lembrava que quando eu fazia essas reflexões, ele tem um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Solilóquios. E ele é conhecido às vezes também, esse livro, por Confissões de Santo Agostinho. E é um livro muito interessante, eu indico. Eu não trouxe ele aqui para mostrar a capa, mas ele é um livro muito bacana. E nesse livro, Agostinho, ele põe-se a refletir o que é a vida interior do ser. O que vem a ser essa vida interior do homem? E é algo curioso, então, que ele diz que a vida interior nossa, ela se inicia a partir de um diálogo conosco mesmo. Então, inicia de uma forma bem egoísta, Como nós somos seres frágeis ainda em aprendizagem, se inicia dessa forma, de uma forma um pouco tanto egoísta, onde o homem põe-se a conversar consigo mesmo. Mas ele diz assim que se o homem perseverar e realmente tiver esse amor ao saber, esse amor ao autoconhecimento, esse amor por desbravar o que vai por dentro de si, ele alcança um outro patamar de vida interior. Ele pode expandir essa vida interior e esse diálogo que em primeira instância era consigo mesmo, ele passa a ser com Deus.
com Deus em nós, com Deus no nosso coração. Então veja que interessante. Esse diálogo cultivado, ele é levado para uma instância de um diálogo do eterno em nós. E cada vez mais, Agostinho diz, cada vez mais que o homem se coloca a cultivar esse diálogo dentro de si, ele vai alcançando instâncias cada vez mais elevadas. E esse homem, ele vai perceber então que a única coisa importante capaz de preencher esse espaço, esse vazio, essa sede que nós temos pelo absoluto, na verdade é o encontro com essa natureza divina que habita dentro de si. É muito interessante isso, né? Então a única coisa de fato para Agostinho, Santo Agostinho, necessária para orientar o homem a caminhar pleno e feliz é essa conexão com essa divindade que existe dentro dele. Olha que coisa interessante. Então vejamos, nós vivemos uma época hoje, todos nós passamos por um desafio muito grandioso. Um desafio individual e um desafio coletivo. Aonde nós todos estamos um tanto quanto preocupados e apreensivos em busca de segurança. Mas nós não precisamos falar, né, o que se passa, porque todos nós temos conhecimento, já temos informação sobre o que está se passando, não vamos entrar nessa esfera, mas se nós pensarmos assim, nós vamos encontrar muito pouco apoio no sentido assim, material, psicológico, etérico, em termos de segurança, né? Agora, veja que interessante, quando nós vamos para uma outra esfera, quando nós vamos buscar essa segurança e esse apoio num nível como Jung chamava, onde está o nosso self, onde está o nosso eu superior, ou como Jesus, onde está o reino divino que nos habita, aí a nossa segurança ela passa a ser ancorada em outras perspectivas. Ela passa a ser ancorada de outra forma. Então, é sobre esse nível de consciência que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Existe realmente essa possibilidade dessa segurança no momento que nós vivemos hoje? Existe. Mas nós vamos perceber que ela não está fora. Essa segurança não está nas coisas, no externo, na política, naquilo que está se passando fora de nós. Mas essa segurança está no nosso interior, como nos antecedeu aí Santo Agostinho. E aí eu gostaria de fazer um link agora com essa reflexão, quando eu pensava, né, da quietude interior, a melhor parte, eu me lembrei de uma passagem muito interessante de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42, que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Quando Jesus tem aquele encontro tão conhecido com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, lembra? Então veja que interessante, Marta e Maria, eles viviam em Betânia, eram amigos pessoais de Jesus, eram assim com Jesus, né? Então, tanto que todas as vezes que Jesus estava ali, né, pelos arredores, ele descansava na casa delas. E conta nessa passagem de Lucas que certa feita, então, Jesus estava ali e buscou pouso na casa de Marta e Maria. E diz que Marta recebe, né? Estou dizendo com as minhas palavras, mas vamos lá depois conferir que a passagem é muito bonita. E diz que então Marta recebe Jesus ali, né? E automaticamente já coloca ele lá. E quando ele adentra a casa das duas, Marta e Maria, a Marta, ela é sempre muito impulsiva, já começa a fazer as tarefas, os afazeres de casa e prepara um lanche, começa a fazer, fica um pouco atarentada, angustiada, porque tinha que fazer as coisas que estavam se passando ali, ela achava que eram importantes. E Maria, pelo contrário, senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E aí, nessa ocasião, é nesse contexto que então Jesus profere aquela célebre frase que nós conhecemos. Ao ver, em determinado momento,
Marta vê Maria aos pés de Jesus e ela toda preocupada, fazendo as tarefas, limpando, varrendo, lavando. Então ela volta-se para Jesus. As duas nesse momento estavam caladas, mas nesse momento Marta volta-se para Jesus e fala assim: Mestre, mas tu não vês que eu estou aqui atarefada? Por que você não pede para Maria vir me ajudar? Eu estou precisando de ajuda, olha aqui, eu estou trabalhando. E ela aí, chama a atenção de Jesus. E nesse momento ele profere o grande ensinamento, através daquela frase tão conhecida de todos nós. Quando ele volta-se para Marta e diz assim: Marta, Marta, você está tão afadigada, tão ansiosa, tão atarefada, tão preocupada. Mas, Marta, uma só coisa é importante. Apenas uma coisa é necessária. E ele finaliza o ensinamento dizendo: e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. É de uma profundidade essa passagem do Evangelho, e principalmente porque ela traz chaves para o contexto que nós estamos vivendo hoje. Já vamos nos localizando aonde nós nos enquadramos melhor. Somos Marta ou somos Maria? Então, essa passagem ela dá uma chave de compreensão para que nós possamos atravessar essa fase que nós vivenciamos, desse desafio grandioso, individual e coletivo que todos nós vivenciamos mundialmente. Então, veja que interessante. Nós podemos resolver alguns pontos de vista nesse momento crucial apenas em observar algumas colocações que Jesus faz aqui. Então nós podemos encontrar nessa passagem que Jesus revela a necessidade dessa quietude, desse silêncio interior, de nós pararmos de fazer tantas coisas e nos acalmarmos, e buscar uma segurança na nossa quietude interior, compreendendo primeiro que de fato o que vem a ser essa segurança. O que vem a ser essa segurança? Veja que interessante. Segurança, quando nós pensamos, estamos num momento de pandemia, de crise mundial, nós estamos todos buscando segurança. Mas há algo curioso. Gosto muito da etimologia das palavras porque ela revela algo muito interessante para nós. Então veja, a palavra segurança não é uma palavra espiritual, ela é uma palavra psicológica, criada por nós para que nós pudéssemos compreender essa nossa ânsia de nos sentirmos protegidos. Então, segurança, sendo uma palavra psicológica, é quando a pessoa ela sente que ela está em risco e ela precisa se precaver. Porém, ela é uma palavra, sendo psicológica, ela tem uma conotação espiritual, mas em outro sentido. E que muitas vezes nós confundimos. Nós estamos à busca de inteireza, de plenitude, de uma segurança interior. E nós achamos que essa segurança psicológica externa, para que nós pudéssemos apenas nos proteger dos riscos externos. Então, quando a gente vai na etimologia, a palavra segurança, ela tem origem no latim. E olha que interessante, que curioso. Então, a palavra segurança, ela tem origem no latim, essa língua da qual significa, essa palavrinha significa sem preocupação, sem preocupações. E a etimologia dela sugere, sabe o quê? Sugere o sentido de ser mais cura, que significa ocupar-se de si mesmo. Olha que interessante. Então, na verdade, quando nós estamos procurando segurança, Jesus vem nos dar essa chave. A segurança que você está procurando não está fora, mas exige um ocupar-se de si mesmo, do seu coração, do seu tabernáculo interior, para que você encontre essa segurança interna, essa plenitude, essa inteireza que você acha que está fora de você. É daí que brota essa nossa segurança. E essa situação, essa história,
ela dá para a gente estar vendo por vários prismas, né? Por várias formas. Ela apresenta duas colocações, duas situações inequivocável aqui. Então veja que interessante. Existe uma que está agindo continuamente, né? E a outra que está sentada, quieta ali. Mas são duas imagens comparativas. Uma que está agindo e a outra que está quieta. Naturalmente, Jesus não está nos dizendo assim, não faça nada. Quando você vê alguém trabalhando, deixa a pessoa sozinha lá e não faça nada. Não é isso. Jesus não está nos propondo estagnação, falta de movimento, para que nós sejamos preguiçosos. Não é isso. É algo um pouco mais além, é sutil. Ele está falando de uma coisa muito interessante, que é uma ação na inação. É nós estarmos sentados, porque ela estava ali sentada, e estar sentado não significa que você não está fazendo uma ação. Todo o seu corpo ali está no movimento interior. Então é uma ação na inação. É quando nós estamos aparentemente, para quem está vendo de fora, parados, mas existe um movimento interior sendo trabalhado a partir da quietude. Então, as chaves aqui que Jesus nos dá são muitas, né? Porque ele ajuda a nos compreender o que é esse ficar quieto. Hoje, nesse momento que nós vivenciamos, como nós exercemos muitos papéis, a pandemia, ela tirou alguns papéis de muitos de nós. E muitos entraram em parafusos, porque não tinha esse hábito de cultivo de vida interior, de ficar quieto. Mas ficar quieto não é você ficar, quando você não está realizando uma tarefa cognitiva, algo manual. É uma quietude interna, é uma quietude na nossa mente. E aí ele vem dizer que essa é a única coisa necessária. Então deve ser importante, porque o Cristo não nos fala nada que não é importante. E para a gente compreender esse silêncio, para compreender essa solitude que ele nos fala, a gente precisa pensar no seguinte. Veja, as duas não estavam falando. Então Marta não estava falando, nem Maria. Marta abre a boca para falar alguma coisa quando ela quer chamar a atenção de Jesus. Olha, Maria não está me ajudando, eu estou aqui trabalhando, ó, você não está vendo? Mas ela não está me ajudando. Mas até então as duas estavam sem falar. Aqui tem uma grande chave. Estar sem falar não significa que nós estamos silenciados interiormente, de mente aquietada. Porque muitas vezes a pessoa ela não está falando, mas ela está ruminando uma série de coisas na sua casa mental, no seu coração. Então aqui Jesus nos dá uma chamada, né? Não é porque você não fala que você está em processo de quietude. Então nós precisamos estar em quietude, estando interiormente nesse processo de solitude, né? E aí uma outra chave interessante é assim, Maria, essa solitude que ela apresenta ali diz respeito a uma ação desinteressada. Ela estava num processo de tanta inteireza que para ela não precisava, não era importante ela chamar a atenção da Marta. E a Marta, que achava que estava fazendo o mais importante, que estava trabalhando, que estava realizando as tarefas e por isso estava cumprindo com o seu dever, achou que nesse momento ela precisava chamar a atenção de Maria. Veja que coisa interessante, né? A solitude, quando nós estamos inteiros nesse processo de solitude, nós nos sentimos uno com todos. E não é necessário a gente observar o comportamento dos outros, porque nós sabemos, como dizia a Madre Teresa, que quando a última porta fechar, o que realmente de fato é importante para nós vai ser entre nós e Deus. Por isso que Jesus nos chama a atenção da importância dessa solitude, porque a solitude é essa inteireza, é quando nós nos sentimos apoiados, a solitude, na solitude, e aí nós sentimos que estamos tranquilos e não necessitamos controlar o que se passa fora de nós. Porque nós sabemos que o universo importante do qual nós temos responsabilidade e ação é o nosso universo interior. Né? Então veja,
quando a pessoa está com solidão, ela não está com falta de pessoas, porque nós vivemos num momento onde nunca nós estivemos tão conectados com as pessoas, através da internet, do outro lado do mundo, mas nunca ouve-se falar tanto de solidão. Solidão não é você estar afastado de pessoas, é você estar afastado de você mesmo. É você não estar conectado com o seu Deus interior, com o seu Cristo interno. E o contrário, quando nós estamos nesse processo de solitude, nós fundimos a nossa essência conosco mesmo, com Deus, e nós nos sentimos inteiros. E aí não é necessário mais a gente controlar o que se passa fora de nós. Então veja que interessante, são duas ações, mas com duas atitudes diferentes. Duas ações com duas atitudes diferentes. Porque uma ação, ela queria chamar a atenção, a outra era uma ação desinteressada, apoiada nessa solitude, na inteireza, na plenitude, na única coisa necessária. E por que Jesus fala que essa era a coisa mais importante da qual não seria tirada dela? Porque todas as vezes que nós conquistamos esse patamar de solitude, que nós construímos uma virtude de dentro para fora de nós, é um patrimônio nosso. E nunca mais nós perdemos. Nós podemos estar em qualquer lugar do cosmo. Esse é um patrimônio do Espírito. Então Jesus coloca um outro ensinamento. Esse é o mais importante, porque esse jamais você perderá. Os serviços de fora, nós que somos donas de casa sabemos disso, nunca tem fim. E ele a gente perde, né? Você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo, depois tem que fazer de novo. Então veja, qual era a vantagem de Maria, afinal? A vantagem de Maria, afinal, naquele momento de estar apoiada nessa quietude, nessa quietude interior, na solitude, ancorada ali o seu sentimento, sentindo essa inteireza e essa plenitude para ouvir o Mestre. Qual era a vantagem dela? Esse silêncio, de estar ali. Bom, Maria de fato estava em silêncio. Estava em silêncio interior. Essa atitude de silêncio interior dava para ela uma segurança. Porque lembra que nós falamos que o significado, a etimologia da palavra segurança é ocupar-se de si mesmo. Lembremos disso. Vamos lembrar no nosso coração, a partir desse momento, quando nós quisermos nos sentirmos seguros, vamos nos ocupar do nosso coração. Vamos ocupar o que está se passando dentro de nós. Porque não importa o comportamento dos outros. Eu tenho certeza que todos nós aqui nessa live, nós já estamos nos esforçando para sermos mais Marta. Porque nós não nos preocupamos com o que o nosso irmão posta no Facebook. Nós não nos preocupamos com o post dele lá no Instagram. Nós não nos preocupamos qual é a posição política dele. Nós estamos buscando segurança dentro de nós. Buscando se ocupar-se da terra do nosso coração, da qual de fato nós podemos arar. Então essa quietude faz com que a gente tenha essa segurança. Por isso que é a melhor parte, principalmente no momento que nós vivemos hoje. Então nós podemos fazer esse movimento de ficando quieto, como? Como que nós vamos conquistar essa quietude interior, que é a nossa melhor parte? Nós temos vários caminhos. E os caminhos são únicos, cada qual tem o seu caminho. Mas eu arriscaria aqui a sugerir como proposta de tentativa, de vivência, experiência minha, do meu esforço de tentar no meu dia a dia, de repente, se nós pudéssemos ir compreendendo aquele pedido de Jesus na bem-aventurança. Quando ele diz assim, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nós sabemos que Deus não é um ser antropomórfico, um velhinho num trono segurando um cajado. Nós sabemos que ver a Deus, ter pureza para ver a Deus, é nós fazermos esse trabalho interior, para que nós possamos sentir a mística, a experiência de conexão com Deus que habita o nosso coração. Então, quem sabe, para que nós cultivemos essa quietude, nós comecemos a limpar a nossa consciência das coisas que não nos interessam.
e elevar o nosso patamar de busca, de aspiração para valores mais eternos, valores imperecíveis, valores que nós sabemos que não perdemos. As virtudes, os nossos dons, os nossos talentos, a fraternidade, o amor, a justiça, a caridade, são valores que, cultivados dentro do nosso coração, nós não perdemos. Então, construindo bons hábitos, cultivando essas virtudes dentro de nós, quem sabe, nos leva como uma ponte para que nós possamos então ir sedimentando essa quietude interior, essa melhor parte no nosso coração. São etapas. Então nós começamos trabalhando primeiro para nós mesmos, né? Nós queremos as coisas para nós, para os nossos, e aí depois a gente vai ampliando, porque nós compreendemos que a nossa família é universal, e depois nós vamos ampliando cada vez mais. Então, a pergunta da reflexão da noite seria nós pensarmos um pouquinho hoje, sairmos daqui hoje com essa reflexão. Será que tudo aquilo que eu já estudei, que eu já li, que eu já busquei, que eu já recebi dessa boa notícia que é o Evangelho, como que eu estou empregando na minha vida para construir de fato essa melhor parte? Essa parte mais importante que Jesus nos diz: busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vai ser acrescentado na nossa vida. Então, será que nós já estamos buscando isso? Buscando esses potenciais que existem dentro de nós para que de fato nós consigamos encontrar, fazer essa conexão com essa quietude que existe no nosso coração? Porque isso de fato é seguir Jesus. Seguir Jesus, sermos cristãos, é nós construirmos de dentro para fora. Cada degrau que nós aprendemos no Evangelho, a prática vivenciada na nossa vida. Esse é o nosso esforço. Então, cada uma das adversidades que nós temos hoje vem como proposta para nos chamar para esse despertar. Então, cada oportunidade, cada diversidade traz consigo sementes dessas oportunidades. Embora pareça difícil nós vermos, vamos ter bons frutos de tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, os desafios, as crises, na verdade, são bênçãos disfarçadas na nossa vida. E nós precisamos confiar que existem leis, que nós estamos sob a égide de leis universais. E essas leis são educativas, elas estão aqui, são leis de amor para nos reeducar. Nós, como pais, sabemos muito bem que amor é reeducação e que nós estamos aqui cada vez mais através dessas leis para nos reeducar. Então, nós vivemos tempos em que o ser humano vinha abusando do seu livre-arbítrio e precisava, através desse contraste, porque a nossa consciência ela se dá no contraste, para que nós pudéssemos voltar à rota de espíritos eternos que nós somos. Então, crises, desafios, é esse esgotamento de patamar, aonde como se um convite para nós viesse, não dá mais. Nós precisamos rever caminhos, definir objetivos, novos hábitos. Então, nos desperta para essa necessidade de fazermos um balanço, de fazermos um ajuste para que nós possamos então ser mais produtivos de acordo com os seres espirituais que nós somos. E esse momento não é um momento apenas de crise financeira, política, é uma crise existencial, onde nós estamos sendo convidados a aferir, de fato, em plena transição planetária, o que nós fizemos com tudo que nós recebemos do Evangelho de Jesus, literalmente na nossa vida, vivenciando na nossa vida esses ensinamentos. Lembra daquele questionamento que o doutor da lei faz para Jesus? Ele pergunta assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabiamente, como ele sempre trabalha com a arquitepia da alma, ele sempre fala para nós espíritos e nunca personalidade. E aí ele volta e fala para o doutor da lei: o que você entende por isso? O que está escrito na lei? E o doutor, todo arrogante, responde rapidamente, sem titubear:
Amarás o teu Deus amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de toda a sua mente e de todo o seu coração. E a segunda parte, o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus volta-se para ele e fala, respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Olha que interessante. Jesus disse para alguém que está vivo, encarnado, fazei isso e viverás. E Emmanuel, naquele livro Palavras de Vida Eterna, ele explica por que Jesus falou isso para alguém que está vivo. Né? Ele responde dizendo assim, olha que coisa interessante. Emmanuel diz que Jesus fala isso para que nós nos orientássemos de que existir é diferente de viver. Então existe a planta, existe os animais, existe a árvore, existe a pedra, mas viver é uma condição que deveria ser de consciência humana. É quando nós temos consciência da nossa imortalidade e vivemos tal qual temos essa consciência. Então veja, nós viemos aqui para fazer alguma coisa. Nós viemos aqui e os desafios é para nos ajudar, nos alavancar como convites, oportunidades, para que nós façamos de fato aquilo que nós viemos realizar aqui. Cada um de nós. Nós temos algo para realizar aqui e não podemos esquecer. Existe uma teoria de Platão, Sócrates são muito importantes para nós, porque eles são precursores do cristianismo desde a era medieval, né? E em forma de intuição, a similitude das orientações de Platão e Sócrates, né, estão lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por intuição recebia todo essas ideias e são muito semelhantes ao Espiritismo. E ele diz algo muito interessante, tem uma teoria da alma prisioneira. A alma prisioneira no corpo. Então, segundo Platão e Sócrates, eles diziam assim, que a alma, ela se encontra como uma espécie de prisão no corpo. Por quê? Porque o homem abafa ela com seus instintos, com seus vícios, com seus maus hábitos. Então diz que educar o homem seria calar a voz do carcereiro e dar voz ao prisioneiro. Deixar que a nossa essência divina usasse de fato essa nossa ferramenta que é o nosso corpo para transmitir a nossa mensagem aqui, para realizar o que aportou aqui para fazer. Essa é a nossa tarefa aqui, se conectar com essa nossa divindade interior. Bom, vamos finalizando, né, que eu estou me empolgando aqui. Então, conclusão da nossa reflexão. A nossa busca aqui, ela sempre norteará o conhece-te a ti mesmo. Nós estamos aqui para essa busca, essa conexão com a nossa quietude interior. E ela é a nossa melhor parte, a mais necessária, a única coisa necessária, porque é só aí que nós teremos segurança. É nesse encontro, nessa conexão que nós teremos segurança. Então veja, em Solilóquios, nesse livro que eu comentei com vocês, de Santo Agostinho, ele descobre, né, quando ele vai fazer essa busca o que é a vida interior do homem, ele descobre, ele diz lá, essa dualidade, que existe o sagrado, a essência divina dentro do homem e existe a personalidade. E que a nossa tarefa é encontrar esse sagrado, esse divino dentro de nós. Ele diz de uma forma tão bela, ele fala assim, Senhor, tu estavas certamente diante de mim, mas eu me tinha afastado de mim mesmo e não me encontrava, como eu queria encontrar a ti. Veja, quanto mais nós vamos nos conectando com essa quietude interior, mais nós vamos nos conectando com Deus. Mais nós vamos nos sentindo uno com tudo e com todos, mais nós vamos nos tornando pessoas seguras. Então é interessante que Jesus também nos fala isso, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Então é tarefa nossa. Nós estamos aqui nesse desafio, nessa oportunidade para arar as terras do nosso coração. E encontrar esse tesouro escondido, como diz Jesus em uma de suas parábolas, né? Que o reino dos céus é esse tesouro escondido num campo, arar as terras do nosso coração para encontrar esse tesouro. Aí, de fato, nós estaremos encontrando a nossa melhor parte.
porque felicidade é conexão com a nossa essência divina. Isso nos trará de fato segurança, principalmente nesse momento que nós vivemos hoje. Então a única coisa necessária que nos pede Jesus, conexão com o nosso sagrado, conexão com Deus que habita em nós. Deus fala conosco. E nós precisamos ter essa quietude, sermos mais Maria, buscar essa inteireza, essa plenitude para que nós possamos ouvir Deus que fala conosco. Eu desejo, eu aspiro fortemente que nós saiamos dessa prova individual e coletiva muito mais fortalecidos, muito mais conectados com a nossa essência divina, com esse Deus que habita em nós, e que nós possamos então ser mais úteis no mundo a partir dessa transformação de dentro para fora dos nossos corações. É assim que vai se dar a transição planetária que nós tanto almejamos. Então eu fecho um poema muito bonito de Emmanuel que diz: abrigo seguro. Diante de quaisquer provações da vida, quando tudo te parece incompreensão barrando-te os passos, se as circunstâncias do mundo te arrebatarem a presença de criaturas queridas, no momento em que todos os recursos te afigurem extintos, perante os sofrimentos que te alcançarem os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgueis irreversíveis, ilhando-te nos problemas da enfermidade, não desanimes. Pensa em Deus, refugia-te em Deus dentro do teu coração. Espera por Deus e confia, ainda mesmo quando te supõe a sós, em meio de tribulações incontáveis. Deus está conosco e em Deus venceremos. Gratidão a todos. Então, nesse momento, agradecemos ao Mestre Jesus, pedindo que Ele nos envolva e permaneça um pouco mais conosco. Se conosco, Mestre querido. Nos auxilia a sentir a sua presença. Nos auxilia, Mestre Jesus, a colocar em prática tudo aquilo que nós já conhecemos dos seus ensinamentos. Envolva o nosso coração, o nosso centro, o nosso tabernáculo divino. Que dele, Senhor, possa nascer somente aquilo que é bom em nossas vidas. Envolva, Mestre querido, todos aqueles que estiverem em nosso pensamento, em nosso coração. E que do nosso ser se explane por todo o universo essa luz, essa paz, essa certeza absoluta de que nós estamos amparados, porque invisibilidade não significa ausência. Sentimos a tua presença e nos auxilie a cada vez mais nos conectarmos com essa quietude, a melhor parte, o reino de Deus em nós. Que assim seja. Gratidão a todos.